jovens! Tudo bem com vocês? Eu sou o Jais Catafesta, do podcast O Casal do Têxtil. Sejam muito bem-vindos! Oi, eu sou Julie Harps. Bem-vindos! Gente, Jason, hoje tu tens uma mensagem. Hoje eu tenho uma mensagem bem importante. Quem não se preocupa com a conta de energia, né? Então, hoje eu tenho uma informação sobre conta de energia. Conta tudo. Você sabia que é possível reduzir a conta de energia em até 35% sem nenhum investimento? Não é possível. É possível, sim. Você que ficou curioso, você que ficou interessado, acesse o QR Code que está aparecendo na página aqui e busque mais informações com a Engecel Energia Livre. Incrível. Incrível mesmo. Incrível. Eu quero ver esse negócio aí de perto. Então, vamos lá. Gente, hoje nosso episódio com os convidados. Hoje é o nosso 21º episódio. Já estamos na 3ª temporada. Isso. E recebemos aqui Sandro José Tavares, CEO e diretor de produto da Sysgetep Soluções, e sua sócia Jussiara Lídia Packer, diretora comercial. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Também um casal, né, gente? Um casal do têxtil. Isso aí. Que legal. Muito obrigado. Obrigada, gente. Então, para nós é uma honra estarmos aqui hoje, né, participando então desse podcast que é tão, né, contribui tanto aí para a cadeia têxtil. Então, para me apresentar, eu sou a Jussiara. Eu sou da cidade de Japiúna, trabalho na área têxtil desde a minha adolescência, dos meus 15 aninhos, né? Não faz muito tempo. E a minha formação é na área de recursos humanos, onde eu trabalhei durante 15 anos na empresa Brandili Têxtil de Japiúna, nessa área de recursos humanos. E sou pós-graduada em gestão de pessoas. Então, a minha carreira sempre foi nesse segmento têxtil, né? Eu tenho 2 filhas, a Tainá e a Luma. Sou casada aqui com o Sandro, depois ele também vai comentar. E nós estamos aí com a Sysgetep há 8 anos, né? Onde a gente vai contar um pouquinho aí da história, então, da Sysgetep. Legal. Sandro, bem-vindo, Sandro. Então, muito obrigado pelo convite aí para participar desse podcast com vocês. Imagina, a gente que agradece. É um orgulho para nós estarmos aqui de casal para casal, né? Então, falando um pouquinho aqui sobre como que a gente vem ajudando aí a indústria têxtil de forma geral. Então, a senhora falou um pouquinho, meu nome é Sandro José Tavares, eu sou CEO da Sysgetep Soluções e nós estamos aí, né, com a Sysgetep há 8 anos, mas antes disso também tenho uma carreira aí na área têxtil, mais na área financeira, mas atuando, fui coordenador financeiro da Brandili Têxtil também. A minha família, minha mãe, minhas irmãs sempre tiveram facções em casa, oficinas de costura, né? A gente fala oficinas de costura porque aqui na nossa região é muito comum a facção de costura. Sim. Mas fora, Paraná, São Paulo, é muito comum chamar as oficinas de costura. Até na última Febratex a gente participou ali, algumas falávamos que nós tínhamos software para facções, o pessoal ficava, meu Deus, o que é isso? Facção para lá é criminosa, né? Então é isso, a gente trabalha hoje há 8 anos. Como eu falei, eu tenho bastante experiência na área financeira. Da área financeira eu fui para a área de desenvolvimento de softwares e de lá a gente foi convidado para um projeto aí para controle de produção. E daí surgiu a Sysgetep Soluções, aliando aí um pouco de conhecimento na área financeira, desenvolvimento de sistemas, gestão de pessoas com a Jussiara e toda a sua bagagem aí para contribuir no quesito de gestão de pessoas, que é fundamental para melhoria de produtividade, e montamos a Sysgetep Soluções. Que legal. Show. Bem legal, né? E os dois já começaram a trabalhar juntos, então assim que surgiu assim, já não, vamos parar as nossas atividades anteriores e já vamos embarcar nessa juntos? Isso praticamente sim, a gente já embarcou, o sonho, né, de criar, na época era
SJ Consultoria, que era Sandro Jussiara Consultoria. Então a gente iniciou pensando, vamos levar um pouco do nosso conhecimento para os clientes. Então a gente sonhava em ter uma empresa de consultoria. E começamos assim, até que surgiu a questão da oportunidade. E como até antes eu estava conversando um pouquinho com o Jason, né? A oportunidade para nós sempre chegou na necessidade do cliente. Então, assim, o cliente tem um problema, a gente ia lá, estamos até hoje, vamos lá e construir uma solução. Daí, então, surgiu até o próprio nome, CISGTEP Soluções, que a gente trabalha, né, com foco em resolver o problema do nosso cliente ali no dia a dia e aproveitando essas oportunidades para crescer. Depois a gente fala um pouquinho sobre o foco aí da CISGTEP, mas de certa forma, sim, a gente começou trabalhando sempre juntos, né, Jussiara? Isso, é um amigo nosso, né, que conhecia a nossa carreira aí no têxtil e nossa formação, ele nos chamou porque ele tinha uma dificuldade. Ele era faccionista, né, tinha 15 pessoas e ele tinha uma dificuldade que ele queria pagar melhor os colaboradores dele, mas ele queria ter a garantia de ter a lucratividade. Daí, como fazer isso? Então, ele chamou o Sandro, e o Sandro, né, Sandro foi lá em loco fazer o trabalho, e eu sempre acompanhei, né, e agreguei aí nessa questão de recursos humanos, de como era possível pagar, sim, um prêmio de produção estando dentro, né, da legislação trabalhista. Então, esse nosso amigo, ele teve um crescimento extraordinário na época. Né, Sandro, quer falar aí o quanto que ele cresceu? Você que estava lá ativamente. Eu quero saber. Na verdade, o crescimento foi em torno de 30% a 35% de aumento de produtividade, simplesmente colocando um controle de produção eficaz, padronizado, com ferramentas seguras, né, para trazer também a questão da confiabilidade perante os colaboradores e tudo mais. Então, uma política justa e, principalmente, pagando bem o colaborador, mas com certeza de lucratividade. Né? Porque o que a gente sempre fala é que o problema não é você pagar bem os teus colaboradores. O problema é quando você cria mecanismos ou políticas de prêmio de remuneração variável que acaba levando a tua lucratividade. Então, às vezes, política mal definida e a lucratividade acaba escorrendo, às vezes, em prêmios de produção. Então, com o controle efetivo, com o controle eficaz, realmente a gente tem ótimos índices de melhoria de produtividade. Isso. E então, foi daí que nasceu o CISGTEP. Né? Então, a palavra CISGTEP vem de sistema, e o GTEP, que é a gestão eficaz do tempo com excelência e produtividade. Uau! Então, foi batizado, né, essa metodologia, essas ferramentas, foi batizado com essa metodologia GTEP na época. Ah, que show! Nossa, melhor dos dois mundos, né? Que legal, né? Poder funcionário, pagar mais. Exatamente, um funcionário ganhando mais e o patrão lucrando mais também. Isso fica em torno de um ambiente satisfatório, gostoso, que leva todo mundo para frente, né? É o sonho mesmo, né? É legal. Mais ou menos isso. E na época eu lembro, vamos atrás de um nome pro nosso modelo, né? Nosso modelo de negócio, e a gente chegou o marketing diz que tem que ser nome curto e forte, né? Então eu pensei, vamos botar GTEP, era para ser GTEP, Gestão Eficaz do Tempo com Excelência e Produtividade, uma frase grande, enorme, né? Mas o nome é impactante, GTEP. E aí, inicialmente, ele nasceu como um misto entre consultoria e controles, até nos primeiros moldes em Excel, VBA e tudo mais. E aí, quando surgiu realmente, a gente pensou, não, vamos criar um software, porque consultoria é muito legal, dá muito sucesso, dá muito retorno, mas muitos consultores, né, trabalhos excelentes que fazem aí Sebrae e tudo mais, que a gente é fã de muito desse trabalho, é muito importante, só que eles acabam sendo passageiros. Eles vão lá treinar, eleva o grau de motivação da equipe, e aí quando os consultores vão embora, muitas vezes a coisa vai desandando. Então a gente criou uma metodologia chamada GTEP e pensamos, temos que deixar um software, porque se o software for seguido, for alimentado todos os dias, não tem por que se perder. Então é seguro, é eficaz e duradouro. Então, colocamos o CIS de sistema, e hoje a gente é um misto de software house,
solução e vimos a necessidade de o faccionista precisava emitir nota fiscal, então nós iniciamos com o controle de produção. Mas aí a gente identificou que o faccionista precisava emitir nota, ele precisava fazer o controle financeiro. Aquelas notas de retorno de remessa e... Nota de retorno, nota de remessa, nota de cobrança no final do mês. E aí, trabalhando dentro das unidades de costura, das facções, a gente se deparava com problemas tão comuns do tipo... hoje eu não posso atender vocês porque eu preciso fazer o meu fechamento mensal. Aí eu me perguntava, mas como assim fechamento mensal? Porque eu tenho que tirar um dia para me conferir o que eu fiz no mês, eu tenho que fazer as notas de cobrança, eu tenho que ver quanto que deu o faturamento, conferir com a empresa que eu estou prestando serviço para ver se aquilo realmente é fatídico, se o relatório que eles me mandaram, ou eu, às vezes, tenho que passar um relatório para eles, tenho que montar, e às vezes, início de um mês, muitas pessoas com dificuldades de nos atender, porque tinha que fazer o fechamento. Aí eu imaginei, mas isso deveria estar pronto, né? Quando chega o final do dia, quanto que eu faturei? Então, um dos trabalhos que a gente fazia e sempre fez e continua fazendo hoje, no início do projeto, é fazer um diagnóstico financeiro da facção, para que ele consiga entender realmente quanto que eu preciso faturar para ter lucratividade, para atingir o meu ponto de equilíbrio, para que eu consiga pagar um prêmio variável, uma remuneração variável para meus colaboradores e ainda assim ter lucratividade. Então, nesse apontamento, início, assim que a gente ia começar a fazer o levantamento, a gente percebia que a pergunta... Quanto que você fatura por dia? Quanto que você acha que tem que faturar por mês? Eram respostas, não sei, dúvidas. E aí a gente percebeu, não, alguma coisa está de errado. Nós precisamos melhorar isso. E aí a gente foi em cima da oportunidade. Então a gente viu uma dor e fomos construindo. Então criamos um módulo de diagnóstico financeiro. O módulo de diagnóstico financeiro, ele, de uma forma muito simples, o faccionista consegue saber qual o valor minuto que de fato eu preciso faturar, né? Ele consegue validar isso se realmente o preço que eu estou ganhando está de acordo. E assim foi. Então, criamos mecanismos para controle financeiro, quantos a pagar, quantos a receber, né? A emissão de nota em 2 cliques, né? Para facilitar esse dia a dia, esse fechamento. E assim a gente foi crescendo, basicamente com a indicação, né? Indicação, o boca a boca, o marketing direto, né? Sem investir, com crescimento orgânico. Durante 5 anos, praticamente, a gente só atendeu as demandas que vieram até nós, né? Não investimos diretamente em marketing. E está dando muito certo, né? Que legal. Eu queria comentar uma coisa aqui, até para quem está escutando a gente, quem está assistindo. Eu estou muito feliz que a gente está conseguindo, além de trazer histórias para o podcast, histórias incríveis, né, como a de vocês também, porque todo mundo tem uma história linda e uma história de vitória, porque tá trabalhando muito, né, o dia a dia muito batalhado e tal, então todo mundo aí tá vencendo, né, e trazendo ferramentas, empresas que são ferramentas, que nem vocês são uma ferramenta extremamente importante, então tá trazendo para vocês que estão assistindo, escutando, não conheciam, poxa, estão conhecendo agora, né? Eu tenho isso lá na minha empresa, mas não é bem assim. Eu vou tentar conhecer o novo, né? Ou nunca ouvi falar, meu Deus, em que mundo que eu vivo, né? Então, eu estou muito feliz por isso também, que o podcast está conseguindo levar esse tipo de informação e contando com a... como é que colaborando com o sucesso das empresas. Exatamente. E a confiança que vocês estão tendo de expor isso aqui para nós, assim, né? Nas nossas perguntinhas, nossas dúvidas. Sim. E ali, como tu comentou, esse primeiro diagnóstico ali financeiro, né? Eu penso assim, cara, se tu que tá mexendo no bolso do outro e ele não entendeu ainda, né? Ele não vai comprar, né? Mas eu acho que todo mundo aí entende, né? Quando tu começa a falar do dinheiro e do que tá perdendo ou do que podia ganhar, né? Sim, o ponto fraco, assim, né? Sim. Com certeza. A gente fica até um pouco triste, às vezes, quando, né, a gente se depara com situações que o cliente não sabe muito bem quanto que ele precisa faturar para atingir o tal do ponto de equilíbrio. Sim, sim. E isso vai muito... o nosso trabalho, assim, no dia a dia, vai muito além, às vezes, desse diagnóstico financeiro. Hoje a gente
trabalha com o software CGTEP, então podemos dizer que nós somos uma software house que desenvolve um sistema específico para facções e oficinas de costura, só que a gente, todos os dias, a gente está melhorando, a gente está vendo oportunidades. Nós chegamos a entregar resultado para cliente fazendo na venda, no ato da venda, na prospecção. Então, chegamos... Mas como assim entregar resultado na prospecção? Cansamos de visitar o cliente... E o cliente diz, eu tenho um problema aqui porque a minha revisão está sempre cheia, porque tem um gargalo aqui na revisão. E aí a gente acaba trocando umas ideias e não, mas isso aqui, o correto seria ser assim, a produção não pode ter gargalo, tem que ser de hora em hora. Aí nós apresentamos as ferramentas, né, que pode apontar a produção via tablet de hora em hora, já aparece num painel, um monitor na sala, onde pode ser acompanhado de hora em hora. Produção contar o que a gente recomenda, né, que a maioria faz, e o que a gente acredita que seja o certo produção na facção peça pronta, revisada. Então, marca o que está revisado, essa é uma das dicas. E às vezes, fazendo a prospecção, nessa conversa, na semana seguinte a gente entra em contato, às vezes para fechar realmente de fato o negócio, ou a pessoa às vezes retorna com a ligação, a Jussara que está mais à frente do comercial, escuta isso de vez em quando. O cliente diz, eu apliquei aqui algumas coisas que a gente conversou na primeira conversa ali, já está dando resultado. Meu Deus. Que ótimo, né? Que legal, a gente consegue entregar um resultado assim antes de vender o produto. E aí, muitos. Abre bem a porta daí. As nossas redes sociais estão cheias de depoimentos de clientes. Eu achei fantástico, assim, que vocês exploram muito isso, né? Porque é o que vai vender, né? Verdade, é a verdade e é tão satisfatório, né? Para vocês, provavelmente, e que bom né? que as pessoas se prontificam também a colocar a sua opinião, né? Para ajudar, viu? Eu fui ajudado e você pode ser ajudado né? também, Ser humilde, né? Tipo e contar, né? Porque... Isso. Muito legal. Né? Eu acho E quais que são os tipos de empresa que a CGTEP atende? Hoje nós atendemos o nosso público, 90% dos nossos clientes é a facção de costura, oficinas de costura, embalagens, estamparia, a parte de acabamento, têxtil, mas nós estamos com o pé aí na indústria também. Então nós temos alguns clientes da indústria que estão utilizando o nosso software para fazer a gestão das suas facções. Então, está aí mais uma oportunidade, mais uma solução que a gente vem trazendo. Temos até um cliente da indústria, que não vamos citar nomes aqui, mas a indústria tinha um faccionista que tinha muitas dificuldades com entrega, com produtividade, e melhorou um monte o resultado. Então a indústria foi ver o que estava acontecendo, o que tinha sido feito, qual foi Deu a solução. Deu um suporte para o terceiro para ir resolver, então. Não, foi o contrário, né? A facção estava dando um resultado bom. Não, a facção estava com dificuldades de entrega. Isso. E a indústria viu essa melhora, saiu do ranking dos mais dos inferiores para os superiores. E a facção conseguiu, entendeu? Deu um up de qualidade, deu um up legal. E aí a indústria foi lá, mas o que vocês fizeram para conseguir ter resultados melhores? E aí ele falou, não, nós instalamos um software aqui chamado CGTEP e agora a gente faz produção diferente, assim, tem uns controles diferentes. E aí a gente foi chamado pela indústria, né, com a necessidade, eu quero colocar em todos os meus faccionistas, porque eu quero que os meus faccionistas tenham o mesmo resultado. Então, a gente vai bancar o software para todo mundo e, se quiser costurar para nós, tem que ter o CGTEP. Cara, e que aí, massa. a gente acabou fechando uma parceria grande, né? E temos outros cenários também. Temos o próprio Marcelo, que esteve aqui na semana passada, nosso parceirão, e também temos um projeto com ele para os terceiros. E, enfim, a gente está crescendo, estamos com muitas propostas aí a caminho e, graças a Deus, a gente está conseguindo ajudar também na indústria. E é isso, né, Jussara? Queres complementar com alguma coisa que eu esqueci? Então, assim, o atendimento de vocês basicamente sim, vocês têm os modos de prospecção de clientes, mas daí vocês agendam visitas para fazer uma conversa, um diagnóstico, porque também sem ver as coisas vocês não conseguem falar nada, né? Sem ver o local, ver o que está acontecendo, né? Como é que funciona isso? Assim?
Na verdade, hoje, nós fizemos a venda por telefone mesmo, pelo WhatsApp, né? E chamadas de vídeo. Então, por chamadas de vídeo, a gente já consegue contribuir para o cliente e a gente faz uma venda consultiva. Certo. Então, a gente dá essas dicas, né, de melhorias de produção e apresenta as ferramentas. Então, por isso, hoje, a gente consegue atender aí vários estados. Cara, que facilitado, né? Graças a Deus. Isso mesmo. Nós estamos aí já em 8 estados aqui do Brasil. Que legal. E estamos com 75 cidades aqui em Santa Catarina. Né? E tanto a venda como a implantação, né, do sistema remoto ou presencial tem o mesmo efeito e a mesma eficácia. Né? O nosso cliente lá no outro lado fazendo os lançamentos, né, tendo a disciplina para seguir, né, as orientações e todas as ferramentas, eles têm o sucesso garantido também. Ai, que show, né? A instalação remota, então tá, Sim. né? Isso aí. A pandemia teve, né, algumas coisas boas. E uma delas foi a questão de as pessoas aprenderem a trabalhar mais com o remoto. Sim, né? Reuniões online e tudo mais. Então, isso acabou abrindo um pouco de portas para a gente crescer a nível nacional sem a necessidade de estar deslocando consultores e tal, porque isso acaba encarecendo. E como a gente trabalha com um público que não é a indústria, então são as micro e pequenas empresas, às vezes inviabiliza ter que mandar um consultor para São Paulo, para o Nordeste, né, para o Centro-Oeste, onde nós temos clientes. Então, a gente faz muita coisa remota. Temos alguns planos presenciais, sim, depois você até pode comentar alguma coisa, né? Mas temos alguns módulos que a gente faz ainda presencial, mais aqui na região, por questão de deslocamento mesmo. Mas a implantação, o software ele é bem intuitivo, tem os módulos, né? Então, acabou que o que era uma consultoria efetiva virou um modelo, um padrão de trabalho e que o software atende. Então, a gente faz a implantação com essa pequena consultoria consultiva, mas aí o cliente... Então, às vezes acontece, porque a gente tem um modelo, né? Então, fecha o cliente, faz o cadastro, passa login e senha e agenda a reunião para treinamento. Muitas vezes a gente tem o caso de entrar em contato para fazer o treinamento e o cliente diz, eu já estou usando. Mas porque ele tinha o login e senha, aí tem lá os fluxos, né? Então ele acaba indo atrás e... Mais fácil, que daí é só tirar a dúvida agora, né? Isso para nós é uma satisfação, sabe? A gente se deparar para a primeira agenda, que é a introdução do sistema, o primeiro treinamento, e o cliente já está usando. Então, assim, mostra a simplicidade e é isso que a gente procura fazer, né? Eu hoje, na verdade, estou mais à frente da parte de desenvolvimento, então eu sou responsável pela parte de desenvolvimento, mas constantemente a gente acompanha aí depoimentos de clientes com resultados fantásticos e conseguindo fazer as coisas sozinho, o que nos dá mais orgulho e fica claro como a gente pode ainda continuar crescendo, continuar evoluindo e quantas pessoas a gente tem para ajudar, sabe? E a gente pode ajudar muitos casais do têxtil, né? Que legal. Eu queria falar, você falou em módulos, né? Porque começa-se por uma solução e depois vai para outra e aí vai para outra e vai evoluindo as soluções dentro da empresa. Como é que é mais ou menos esse lance dos módulos? Na verdade, os módulos, as ferramentas, né, podem ser contratadas individualizadas. Então, nós temos clientes que contratam somente a parte fiscal. Eu tenho uma estamparia, uma sublimação, uma embalagem, e eu tenho o meu sistema aqui, eu não estou contente, que é muito trabalhoso, então eles contratam só a nota fiscal. E aí, volta e meia, é tão legal a nota fiscal, agora eu quero contratar o controle de produção. O meu financeiro aqui, hoje eu faço tudo aqui no Excel, na minha agenda, eu me viro aqui. Então, a gente respeita muito essa questão do tempo do cliente, sabe? Porque como a gente trabalha com micro e pequenas empresas, como eu já falei, muitas vezes a gente tem que fazer as coisas no tempo do cliente, porque o nosso maior concorrente hoje
é o Excel, é a agenda, muitas vezes nem o Excel, é a agenda, onde tudo na vida dele cadernão. Tá tá lá no caderninho, lá, tudo anotado. Então, ele domina tudo, sabe como tá aquilo ali. Então, eu chegar para ele e dizer, não, mas não é assim, se não é legal fazer em planilha, e não é legal fazer na agenda, e a gente querer implantar tudo, assim, do dia para noite, às vezes, acaba sendo demais para aquele Assustando. momento. Que bom que vocês têm essa consciência, né? Porque claro, é um Tem que ir desafio para a domesticando, pessoa, né? né? Exatamente. Ela tem aquilo como a verdade e assim parece que vai sair da mão dela, né? Então deixar o cliente deixa eu te seguro, né? Deixa eu te perguntar mais uma coisa agora que abriu aqui. Cada vez mais a gente vê que os lotes são menores, então tem muita troca, tem muita diversidade nas produções, né? Como é que vocês vêm encarando isso? É possível ainda ter esse controle assim de serviços tão distintos no mesmo dia, por exemplo? Compreende? Sim, é possível. Nós temos... a grande maioria dos clientes já vem sentindo isso na pele. Então, o que a gente via no tempo atrás, lote de 5 mil, 10 mil peças... Não se vê mais, não se vê mais. No máximo, uniforme escolar, às vezes, né, de licitação. Mas, fora isso, realmente são lotes muito pequenos, 200, 300 peças. E como controlar tempo, né, como tirar o tempo de estudo. Então, no nosso software é muito simples, você... muda a OP, muda o modelo, tudo mais, mas muitas vezes muda pouco as coisas, tipo, uma camiseta polo, que uma hora é peitilho embutido, outra hora enfim, muda pouco as coisas, então, mas o esqueleto é igual. Então, nós temos uma função muito simples, onde você duplica a OP, e aí só faz os ajustes. Então, às vezes tem um travete a mais, então não há necessidade de você estar toda hora refazendo a sequência operacional. Entendi. Então, você pode replicar, mas a grande maioria, quando você tem muito modelo e quando tem a parceria com a indústria, a gente faz a integração. Então, nós fizemos a integração onde, quando a indústria libera a OP, já automaticamente cadastra no portal. Daí já vem essas informações prontas já. No portal do terceiro. Pronto. Que facilidade. Tá vendo? E às vezes, mas a indústria não é nosso parceiro, então eu quero usar, posso usar da mesma forma. Eu tenho a minha sequência operacional no Excel, num arquivo TXT. Ele pode importar dentro do sistema, então eu não preciso digitar toda a sequência operacional. Mas eu não quero fazer controle de produção individual ou balanceamento de produção, que é uma das ferramentas que nós temos. O balanceamento de produção para ter uma noção clara da carga de trabalho de cada colaborador. Então, para isso, de certa forma, eu tenho que ter a sequência operacional com os tempos para que o sistema consiga calcular. Eu tenho que ter 2 pessoas na operação 1, 3 pessoas na operação 2 e assim por diante. Isso por artigo daí. Cada artigo ele vai dizer como é que tem que ser a configuração da costura. Aí você só vai lá, essa OP, de acordo com a sequência operacional, eu quero colocar 10 pessoas trabalhar nisso. E aí o sistema vai dizer, essas 10 pessoas tem que colocar 2 aqui, 3 ali e tal, dividindo isso. Até o maquinário também, né? Isso, até o balanceamento de máquinas que dizem, né? Então, quantas retas eu tenho que ter para aquele artigo, quantas cobertura, quantas overlock. Então, mas fora o balanceamento de produção e a questão da produção individual, o nosso sistema não precisa nem ter o tempo da peça. Eu quero trabalhar só produção em grupo, produção em célula. E eu não hoje, nesse momento, eu quero começar fazendo o controle em grupo e não preciso necessariamente da sequência operacional. O nosso sistema ele calcula um tempo financeiro, que é o tempo baseado na tua meta, no que realmente o teu ponto de equilíbrio exige. Então, eu consigo ter clareza de que se eu atingir lá o meu 70%, 80%, de acordo com o que foi configurado como sendo o ponto de equilíbrio, eu vou conseguir poder, a partir dali, pagar um prêmio de produção, uma remuneração variável justa e que realmente não vai impactar na minha lucratividade. Comprometer, né, a empresa, né? E complementando ainda a tua pergunta sobre a questão de ter lotes menores, aonde que a nossa ferramenta ajuda muito? Justamente nisso que o Sandro comentou, sobre o balanceamento e a distribuição e o equipamento necessário, as máquinas necessárias. Hoje a gente vê muito no mercado faccionista que, na primeira hora, ela está ainda fazendo tentativas. E como vai sair a produção? Na segunda hora, está ainda tentando. Aí começa a sair a produção lá pela terceira hora. Imagina quanto desperdício de tempo. Entendi. Aí acabou a OP, né? Daí acabou 200, a OP quase e ela ainda não conseguiu fazer girar o produto. Pronto. Porque
uma coisa que é importante ter, né, na oficina de costura é você ter o faturamento diário e de hora em hora. Né? Às vezes eu pergunto assim, como é que é a tua meta de produção? Né, para o faccionista que entra em contato, a minha é mensal, a minha meta, ou a minha meta é semanal. Imagina quanto desperdício. Quando chegar lá, ele vai descobrir que não teve o resultado que ele esperava. Então, por isso, a gente encurta esse tempo. Para quem faz mensal, a gente chega a trazer daí, vamos começar primeiro por dia, aí vamos evoluindo. Justamente para quê? Para quando começar o lote, você já ter essa programação. Hoje, como os faccionistas geralmente são as pessoas que ficam atrás da máquina, que a gente até conversa, né? Como que nasce uma facção de costura? Geralmente é aquela costureira que veio de uma grande empresa, a maioria das histórias que a gente ouve, Sim. que veio de uma grande empresa e resolveu costurar em casa. Né? Então, daí chamou a vizinha, começou a dar certo, chamou a vizinha, chamou o parente, Quando viu, já tinha uma equipe. E agora? Como manter uma lucratividade que ela tinha sozinha com uma equipe? Então, se você não tiver essas ferramentas para controle, para você conseguir buscar o melhor das pessoas, incentivando elas, você acaba percebendo que não foi, às vezes, uma boa escolha contratar pessoas. Né? Então, por isso que é importante ter, né, esse controle, essas ferramentas e incentivar os colaboradores. Para que, na primeira hora já de produção, você já tenha faturamento. Então, se perguntarem para a gente sempre conversa, qual que é o time ali, a troca de produto? Quanto tempo ideal? O setup. O setup. Né? Quanto tempo? É 1 hora, 2 horas? A gente diz que tem que buscar 15 minutos, né, Sandro? O ideal, 15 minutos que já tem que começar a sair a produção e peça revisada. Entendi. É isso aí. Mas muitas dessas coisas, muitos desses detalhes são vistos na confecção da amostra, né? Já entra... Deveria, né? Não, porque tem muitas fábricas que não têm a própria oficina de costura dentro para fazer a própria pilotagem. A pilotagem já nasce na costura, né? E aí eles já preenchem esses dados já do novo produto nessa hora da amostra? Sim, existem vários cenários, na verdade, né? Existem empresas que hoje, na verdade, para você precificar, né? Precisa ter a sequência operacional, precisa ter o tempo. Ainda existe, claro, empresas que fazem o preço da peça baseado no feeling, né? Olha para a peça, isso aqui eu vou pagar R$2, R$2,50. Sim, tem mais ou menos assim na cabeça. Mais ou menos. Pode acertar e pode errar, né? Pela expertise, assim. Isso pode estar muito fora. Mas o ideal, realmente, na indústria é eu ter esse tempo no protótipo já. Então, quando eu faço a amostra, eu já ter esse tempo. Acontece que muitas empresas acabam utilizando mecanismos, colocando uma concessão baixa, ou às vezes colocam uma gordurinha no tempo, mas será que isso não é demais? Então, tem um impacto tanto no custo, fica muito alto, às vezes fica muito baixo. Então, muito achismo, né? Tem, claro, muita experiência também, né? É claro, né? Sim, lá nas indústrias tem uma galera com muita experiência, mas nem sempre isso é assertivo. Então, precisa acompanhar, eu sempre digo para os faccionistas, né? Uma coisa que, né, até o pessoal da indústria aí que está me ouvindo, o que eu recomendo para os faccionistas, não fica brigando por preço por qualquer coisa. Porque o que acontece? Para quem é lá da indústria, né, tipo o Marcelo lá da Benebo, nosso amigão lá, às vezes o que acontece? Você quer pagar o preço justo. Você coloca no teu custo aquilo lá. E não é do nada, porque eu vou pagar pouco porque eu quero ferrar com o meu parceiro. Não, todo mundo é uma cadeia, todo mundo quer o melhor. Só que tem um detalhe, às vezes pode acontecer de errar. Então, se eu for brigar por preço com o meu fornecedor de serviço, eu tenho que cronometrar, e quando eu estou cronometrando, não é porque eu estou fiscalizando se o que eles estão me pagando está certo. Não, é porque eu quero ter certeza de que eu possa ajudar eles. E se eu for brigar por preço, brigar por aquilo que faz sentido. Qual é o grande problema da indústria? É o faccionista que fica todo dia ligando, reclamando, porque o preço está ruim, porque o preço está ruim, porque o preço está ruim. Onde, na verdade, muitas vezes é a produção dele que não está saindo. Então, quando chega no final do dia, não sei o faturamento, será que o problema é o preço que está ruim ou será que é a produtividade que está ruim? Tem que mexer os palitos lá na empresa para funcionar mais. Isso, então tem que fazer acontecer, e se realmente
fica fora, nós temos lá o cronômetro, que é a ferramenta integrada com o sistema, onde ele pode mostrar na indústria, dizer, ó, esse aqui são os tempos, esse aqui é o tempo correto, eu tomei aqui, se quiser mandar alguém para validar, se quer mudar pode mandar, coisa, mas está aqui, eu tenho um embasamento para mim chegar para a indústria e dizer para eles, preciso melhorar isso, preciso da ajuda de vocês, porque com esse preço eu não consigo trabalhar. Agora, o grande problema é eu ficar brigando o tempo todo, toda hora o preço está ruim, o preço está ruim, o preço está ruim. A indústria muitas vezes não consegue nem me dar atenção, eles dizem, é mais um faccionista, pega o telefone, é mais um faccionista aqui brigando por preço. Certo. Não tem muito que dar atenção. Então, você tem que ter embasamento. Então, nós temos hoje no sistema um indicador que a gente chama de IAP, que é o Índice de Avaliação de Preço. Então, baseado no tempo que ele toma e no valor que ele tem a peça, então o faccionista tem o IAP. E aí, de acordo com esse IAP, a gente Ele orienta. sabe se ele está muito apertado ou se está bom. Isso. Sabe se aquele preço está justo ou não. E aqui o que você Provavelmente falou. também vai ter aquele artigo que o cara não vai trabalhar com uma gordura muito grande também, né? De repente vai ter que fazer, vai ter que atender. Mas aí ele sabe exatamente, mas aí né? ele sabe o quanto Daí que ele tá... ele sabe que esse ele pode. Ele vai ganhar um ele pouco já não mais. pode mais. Até para a própria gestão da empresa dele, logicamente, né? Sim. Porque ele vai escolher, o casal do têxtil. Ó, mulher, esse artigo aqui a gente não tem que mais pegar para produzir. Esse artigo aqui me dá uma né? Esse não dá mais. Marido, olha isso aqui. Esse aqui mulher, É bem por aí mesmo. Então, você poder começar a escolher, é claro que a gente sempre fala, né? Você tem que ter responsabilidade, você assumir um lote, você disse que entregar, entrega. Se tiver que tentar negociar preço, tenta negociar, mas entrega, porque a cadeia tem que ter responsabilidade, né? Precisa do Agora, outro, né? Perfeito. agora, na hora de aceitar uma nova OP daquela mesma referência, aí eu posso decidir. Avalia, Né? né? Então é um ganha-ganha, tem que ser, né? Como qualquer negociação. E interligar essa cadeia e fazer negócios duradouros, negócios consistentes e parceria de sucesso com sustentabilidade, esse é o nosso grande foco e é o que a gente quer para todo mundo aí. Que legal. Isso, e a gente já percebe essa mudança no olhar da indústria para o faccionista. Quando eu já vi vários relatos, né, indo dentro da facção de costura, que quando a empresa fala, eu estou aqui com a CIGETEP, a indústria já gosta. Entende? Porque ela já entende que é uma empresa que está se profissionalizando, Que está buscando. que está buscando e que tem uma estrutura, que tem uma orientação. Porque a gente faz a parte de implantação do sistema, faz o treinamento inicial. Tanto que a gente não tem demonstração gratuita, a gente não tem esse formato de demonstração gratuita. Por quê? Porque o nosso foco é o resultado do cliente. Nosso foco é o cliente. Então, tudo que gera conteúdo para agregar para o cliente, mesmo não sendo do sistema, a gente, né, busca, a gente alimenta eles de conhecimento, né? Então, nessa questão que as indústrias estão percebendo ali as facções de costura, né, se profissionalizando nesse sentido, né, que consegue já conversar de valor minuto, que já consegue falar do faturamento mínimo que precisa produzir. Legal. Então, a CIGETEP ela nasceu dentro de uma facção de costura, mas a indústria já sente o resultado dessa profissionalização. Aquele coordenador de facção até respira aliviado. Isso, porque era comum assim, chegar às vezes numa facção de costura, quanto que você fatura por dia ou por mês? Eu não sei. Ou se como está sendo a sua lucratividade? Tu vai conseguir entregar aquele lote até na terça-feira à noite, né? Já Então, confia um pouco mais, né? Eu vou. Daí o faccionista diz, eu vou. Aí, quando a empresa vai pedir, nem começou o lote ainda, muitas vezes. Ou aí que viu que o pepino era um pouco mais diferente, né? Tipo assim, poxa, a gente nunca costurou polo, cara. Aí mandou aqui um lote de polo, né? Isso, E o legal do nosso sistema é que ele tem um resultado imediato, sabe? É imediato, não é teoria. Então, por isso que já no primeiro treinamento, o faccionista já vai sair usando o sistema. Top. Sabe? E depois ter esse suporte humanizado. Então, o nosso atendimento, ele é pelo WhatsApp, ele é humanizado. Então, a gente não... sempre foi a CIGETEP, que é desburocratização, que é objetividade e resultado.
Então, né, para você que está nos ouvindo, objetividade e resultado. Então, esse, né, é o foco da CGTEP, o foco no cliente mesmo. É isso aí, a gente trabalha com tecnologia, então a gente sabe hoje o quanto que a software house e tudo mais trabalham a questão de bots, né, de robô, de atendimento, para você trazer mensagens automáticas. Então, isso a gente se esquiva, porque assim, enquanto a gente pode, né, e na verdade a gente, se precisar aumentar a equipe, a gente vai aumentar a equipe, mas nós temos isso como premissa. Nós ter alguém que atenda, proximidade. Certo. Essas mensagens automáticas, muitas vezes a gente acaba deixando sim uma mensagem quando é um feriado ou algo assim. O que daqui a pouco a gente já responde. Finais de semana, que aí tipo, feriados, finais de semana, a galera, né, tá descansando, a gente tem plantão, então a gente coloca lá a mensagem automática dizendo, hoje, né, estamos fora do horário de atendimento, caso precise, telefone de plantão X. A gente deixa o telefone, que se ligar, tem plantão. Certo. Mas a gente utiliza isso, na verdade, com relação ao atendimento automatizado. Senão, a gente faz questão do atendimento humanizado. E isso é que faz a nossa empresa hoje continuar crescendo. Nós temos muitos casos de pessoas que tinham dificuldade. Eu tive um caso de uma pessoa que não sabia ligar o computador. Mas como que comprou um sistema se não sabia ligar o computador? Né? Aí eu vou explicar para vocês. Mas Ele é tava- que eu não sei Ele tava fazer, mas eu sei objetivado. que dá pra fazer e eu quero estar nessa, né? Parece mentira, mas aconteceu. Nós fomos lá, o sistema nosso emite nota fiscal, controle de produção e tudo mais. Mas o meu filho é que faz. Então, quando ele chega em casa à noite, ele faz as notas para mim. E aí, então, é só com ele, porque eu não sei fazer nota, não sei. Aí, com o controle de produção e tal, ele não vai conseguir fazer no final do dia, então eu vou ter que fazer. Mas eu não sei nem ligar esse negócio aí, né? O computador lá na salinha da facção. Bacana. Já escutei. E aí eu pensei assim que era brincadeira, tá? Aí eu cheguei para implantar o sistema lá no começo, isso ainda a gente foi. Cheguei lá, combinamos, né? Era presencial na época. Cheguei lá. Então, vim aqui para treinar. Eu disse que eu ia treinar, então vamos treinar. Então tá, primeira coisa, vamos ligar o computador. Aí eu pedi a senha do Windows. Ela disse, eu não sei a senha do Windows. Aí eu vi que realmente ela nunca tinha ligado o computador. Teve que pedir pro filho qual que era assim. Aí tivemos que ligar pro filho. Qual é a senha para entrar aqui e tal? Entramos, aí eu treinei. Tivemos questão de 5 dias, mais ou menos, demorei. Eu sei que foi hoje, perto do nosso time de implantação, que a pessoa saiu usando no mesmo dia. Mas foram 5 dias que a gente demorou. E aí a pessoa deslanchou, foi embora, porque o sistema é muito prático, sabe? Mas a gente realmente teve que fazer um curso de informática básica, tá? Entendi. Mas E então- isso é muito comum. O que tu transformou, né? Qual a transformação que tu trouxe para essa pessoa, na vida dela? Verdade. E do filho. E esse exemplo, o Sandro talvez não vai comentar, mas também teve um aumento na produtividade bem expressivo. Bem Tanto considerável. que a gente fala, adquirindo o CGTEP, você vai ter em média 20% de aumento na produtividade. A gente fala em média porque muitas empresas conquistam mais do que isso até. Depende das oportunidades que tem cada facção, cada empresa. Então, a gente ouve casos de aumento de 40%. Tanto a gente tem até depoimento de alguns casos que fazem questão, que indicam, que recomendam, sabe? Porque é realmente algo prático, é uma metodologia, né, que ajuda tanto a empresa quanto os colaboradores, sabe? E os números que o software vai te mostrar vai te auxiliar, de repente, ali eu tenho um gargalo, vou precisar comprar uma máquina mais rápida para aquele, ou botar 2, 3 máquinas, né? Sim, isso mesmo. E quando muda, aí tem um módulo de setup de máquina, como é que tu falou ali antes? Porque, por exemplo, eu fui para uma feira lá na China e achei umas máquinas que costura o bolso, já deixa tudo pronto, não sei o que, papapá. Sim. E aí recadastra essa máquina no software e então já tens os novos dados. Na verdade, a sequência operacional da peça, né? Eu vou lá e vou tirar o tempo e às vezes vai estourar a produção. Então, o que a costureira fazia 100%, agora está fazendo 150%, 180%. Então, naturalmente, o tempo tem que ser revisto. Então, eu vou lá, cronometro, posso definir como padrão essa nova tomada de tempo e a partir dali a produção vai ser calculada sobre esse novo método, né, de trabalho. Mas o que a Jussara comentou, até me veio o gancho, é muito gratificante para nós ouvir depoimentos do tipo, tivemos uma cliente que disse, ela tem facção 20 anos e ela é nossa cliente há 7 anos mais ou menos, e ela disse para nós assim, eu
eu deveria ter conhecido o CGTEP antes de começar a facção, porque foram dos 20 anos, foram 13 anos praticamente perdidos, 13 anos de trabalho, luta, e eu só consegui ter resultado depois que eu conheci a ferramenta de vocês. Então, a gente escutar esse tipo de depoimento é muito gratificante. Nossa, que legal, parabéns. Imagino. Muito legal. E qual que é assim, o top dos tops do problema ou do desafio que o cliente tem que liga para vocês? Assim, o que mais aparece para vocês? Tem um problema tal, vocês vão me solucionar. Ou não, é para organizar a casa total. Eu acho que, basicamente, né, Jussiara, é a questão, às vezes, é produção. Produção, eu estou com dificuldade financeira. Eu diria que, muitas vezes, acaba sendo quase tarde, né? Então, assim, porque eu achei que eu ia conseguir sozinho, achei que foi virando, Entendi. então dificuldades financeiras, produtividade ruim, e às vezes a pessoa espera, então agora eu vou tentar. Então, a gente tem alguns cenários, né, de que a gente, na própria venda do software, a gente tem clientes que dizem, é a minha última alternativa, se isso não der certo... E aí eu digo, não deveria ser a última, deveria ser a primeira alternativa. Então é aquilo que a cliente fala, e a gente temos também algumas empresas que dizem, eu vou começar a montar a minha estrutura, estou contratando costureira, estou montando a minha facção agora e eu só preciso da nota fiscal. Então eles vêm para nós, eu só preciso da nota porque eu estou começando agora. Entendi. Daí nós orientamos, não, mas você vai começar agora? Começa certo, começa fazendo, né? E a pessoa às vezes, não, eu só quero a nota, depois mais tarde eu vejo isso. E às vezes o correto é você ter esse planejamento antes de começar, Mas né? a gente já Para começar certo. Aqui mesmo que é meio cultural isso, né? Aqui, quem quer fazer uma facção, qualquer coisa, camiseta, já pega o rolo, Primeiro já sai com o começa, rolo da loja e diz, eu nem sei onde que eu vou talhar, mas eu já tenho a malha. Exatamente. É cultural aqui, cultural. né? Assim, Isso então, mesmo. não, vou abrir primeiro e daí, né? Sim. O começo disso é até muito positivo, né? Que é esse espírito né? empreendedor de querer sim. fazer, Isso. que é bom que existe. E isso porque... em todas as áreas, porque nós dois nos identificamos Pronto. com vários problemas aqui, né? Eu já vou contratar. Então, mesmo. eu acho que em todas as áreas da cadeia devem ter se identificado com alguma coisa aqui, com Verdade. certeza. Sim. Outro detalhe, né, ainda falando nesse sentido com relação à documentação, por exemplo. Quem tem a BVTEX, e a gente até agora acho que não falou em documentação, Não, né? Mas quem tem a BVTEX sabe que tem uma lista, 60, 70 documentos Isso. que eu tenho que manter em ordem para não perder o selo, para deixar, na verdade, todos os estabelecimentos deveriam ter essa documentação, mas enfim, a BVTEX vem para acabar colocando um pouco mais de ordem. Só que muitas vezes o faccionista ele quase não dorme, naquela preocupação, né? Ele acorda de madrugada pensando, meu Deus, já faz X meses que passou a minha auditoria, daqui a pouco está batendo alguém, tá aqui um inspetor, será que está tudo certo? Meu Deus, será que os documentos estão em dia? E aí fica naquela, às vezes acorda de madrugada sonhando com documentação. Certeza. E aí, com o nosso modo, a gente percebeu essa necessidade, aí que aquilo que a gente falou, da dor, né? A gente percebeu essa dificuldade e criamos um módulo de gestão de documentos. Então, hoje você cadastra lá o documento, escaneia, coloca o anexo, tem a data de vencimento, a data que você quer ser lembrado daquele documento. Então, nessa data eu quero ser lembrado. Às vezes, coloca ali uns dias antes do vencimento para dar tempo de renovar e tudo mais. E dorme tranquilo. Nossa. Se você acordar de manhã cedo e ver uma mensagem na tela, quando você abrir o CGTEP e você vê uma mensagem na tela, documento pendente, você tem segurança ainda de ir lá e ver, porque você colocou um lembrete uns diazinhos antes dele vencer. 5, 10 dias, dependendo do documento, né? Sim. Então, você tem pode dormir tranquilo. Aí quando o auditor vem, ele consegue acessar pelo software toda essa documentação. Sim, ele consegue só selecionar o auditor, eu quero a CND, eu quero o contrato social, eu quero isso, aquilo. Seleciona os documentos e clica no botãozinho, enviar por e-mail. E aí pega o e-mail do auditor, o auditor já recebe tudo lá, as cópias, tudo certinho. Aí tem auditor, né, que a auditoria, às vezes ele vai pedir o original, o físico. Tá. Então a gente
orienta, ó, cadastra no sistema e coloca a numeração, a ordenação, tem lá o campo para colocar a ordenação, na ordem que você colocou na pastinha no arquivo. Então, o auditor quer o documento 10, ok? Vou lá, tá aqui o documento 10, tudo certo. Não precisa ficar procurando. Ai, fica lindo, né? Esse ficar procurando documento esse é tal. na pilha. Esse aqui, não é esse aqui. Esse aqui, não é esse aqui. Já bagunçou Boa, tudo boa. daí também, né? Sim, Que o pouco que estava organizado já foi para as cucunhas. Sim. Inclusive, a gente já teve relatos, né, e vivências onde o faccionista teve que pagar 2 vezes a auditoria da BVTEX, porque ele esqueceu de um documento, sabe? Então, através dessas dificuldades, dessa dor do cliente, a gente teve essa solução. Então, só para demonstrar aqui para vocês que hoje a gente tem mais de 400 clientes, né? Vários segmentos aí da prestação de serviço. Claro, 80% dos nossos clientes são faccionistas. Mas nós falarmos para vocês que cada um tem uma característica diferente. Nossa. Cada cliente dos 400 tem uma característica diferente. Sério? Poxa. E o Sandro, que está aqui de produto, ele teve essa inteligência, né, de montar o sistema para se adaptar na realidade de cada facção. Eu lembro na época quando a gente ia nas facções de costura e fazia muito essa implantação e consultoria, né, que a gente fazia consultoria junto, depois a gente viu que não daria para escalar dessa forma, né, vendendo ali a consultoria junto com o sistema. Eu dizia, meu Sandro, mas tu vai criar uma tela nova? Tipo assim, desde o início a preocupação era não a gente mudar a cultura do dono da empresa, e sim a gente se adaptar ao dono da empresa. Então, a gente tem essa cultura muito forte, porque, às vezes, tinha algumas empresas, algumas facções na época que tiveram uma experiência ruim com consultoria. Por quê? Porque o consultor chegava e queria mudar tudo, do jeito dele. Sim, então, essa era a experiência, muitas vezes, que a gente via do faccionista. Consultor, não quer nem ver. Isso, não quer nem ver. Entender. Isso, ele veio aqui, um consultor, mudou tudo e agora complicou a minha vida, porque eu fiquei com a geração passada, vamos dizer assim, de consultor, talvez tinha aquela métrica de que tem que ser assim e assim vai ter que funcionar em todas as casas. Isso, e não é, né? Cada casa tem sua realidade. Isso, por mais que o nosso sistema ele é uma metodologia, mas ele se adapta à realidade. Então, por exemplo, a gente o Sandro desenvolveu aí um monitor onde o dono da facção ele vai acompanhar junto com a equipe o resultado da empresa nesse monitor. Então, de hora em hora, tem ou o líder ou a revisora, dependendo daí da estrutura da empresa, vai lançar a produção de hora em hora no celular. Então, precisa de um celular e de um monitor. Nossa. E a equipe acompanha a produção e também o faccionista não precisa estar na empresa para fazer o acompanhamento, o dono da facção. Então, isso dá uma liberdade. Porque também é uma coisa que a gente ouve muito, né, Sandro? Mas eu não posso sair aqui da empresa, porque senão porque tudo. senão não funciona. Cara, e, a gente fica até um pouco revoltado do dono da empresa ser tão escravizado, né? Ser tão... depender tanto dele, ele não poder tirar uma férias, muitas vezes. Até tem uma pergunta do questionário da BVTEX, que é, né? Se existe trabalho análogo à escravidão, né? Aí, sim, o dono, às vezes, né? Isso, porque se ele sai, o Estado não acontece. né? E a pessoa fala... Sacanagem, mas é verdade, né? O cara sofre. Às vezes trabalhando 16 horas por dia, 14, 16 horas por dia para conseguir entregar o pedido. E quando vai dormir ainda não descansa, porque ainda está pensando nisso. Aí quando terminou o OP, vai dormir pensando na documentação, né? Então, assim, isso a gente realmente não quer para os nossos clientes, então a gente sempre recomenda, a produção tem que sair no horário comercial, no horário normal de trabalho, e aí descansa, a documentação tudo em dia, o sistema vai te lembrar quando for necessário. Mas realmente essa questão da indústria 4.0, de gestão à vista, um monitor lá traz muito resultado, como a Jussara comentou. É verdade, a equipe gosta e dá mais segurança para a equipe, né? Então, isso a gente já vê em vários ramos, várias áreas. Se a gente for num consultório, se a gente for, né, tem ali a gestão à vista, com certeza, com indicadores, e o monitor, a empresa pode configurar conforme ela quer. Tem empresas que fazem comemoração de aniversário, fazem, né, vários tipos de configuração nesse monitor. Então, é uma ferramenta que está gerando muito resultado positivo para o faccionista. Tanto nessa questão de autonomia e liberdade, quanto na questão de resultado mesmo. Isso.
tanto para facções pequenas, cabe no bolso de facções pequenas? Muito, tá? Por isso a gente, né, resolveu vender mais pela internet, né, online, por conta desse custo-benefício, para ser ainda mais acessível para faccionista. Então, o valor é surpreendente, assim, né? O custo-benefício, com certeza, um valor de uma máquina nova aí, Sandra, de costura. Não precisa ser nova. Pode ser uma máquina usada. Não diz o valor de uma máquina. Uma overlock usada aí, você paga a mensalidade do ano inteiro. E a implantação também é realmente muito em conta. Que legal. O que vem por aí da Cisgetep? Qual o futuro? Tem muitos planos, sonhos a realizar? Tem coisa que não pode contar? Sim, não. A gente tem previsto aí muitas coisas novas, mas para o futuro a gente quer realmente continuar crescendo, atendendo esse nosso pequenininho. Então, até quando a gente faz contratação, né, eu estava comentando hoje lá com a equipe, contratar mais um consultor e tudo mais, a gente sempre procura contratar pessoas que gostam de atender bem as pessoas humildes, pessoas que atendam as senhoras, os senhores, os casais do têxtil, né, que a gente sabe que muitas vezes não tem uma experiência em administração, não tem uma experiência com sistemas, tem muito conhecimento, muita coisa para nos ensinar e a gente aprende todos os dias, só que tem que aprender a ouvir, né? Tem que aprender a ouvir, verdade, chegar e atender de forma... Então, assim, continuar com esse atendimento humanizado é algo que a gente procura muito e sim, nós temos planos audaciosos para o futuro, como, por exemplo, que a gente já vem trabalhando a questão de unificar a cadeia da indústria com os faccionistas. Hoje, como o sistema é web, então no portal, hoje se a indústria contratar nossos serviços, ela consegue acompanhar a produção em tempo real. Então eu mandei uma OP para 10 faccionistas. Já começaram a fazer? Como que está isso na facção? Já está apontando a produção? Não precisa ligar para ninguém. Não precisa ficar ligando, então tem essa gestão de facções. Perfeito. Então isso já está rodando, a gente tem, né, alguns cases e a gente quer fortalecer muito mais isso. E a gente sabe que hoje o mercado têxtil, de forma geral, ele é muito competitivo. Então, com os importados aí, Shein e tudo mais vindo aí para o mercado, né? Cada vez mais fortes, a gente tem que competir. Não pode ficar para trás. Não pode ficar para trás. E para isso tem que ter velocidade. Pronto. Tem que ter velocidade do meu subcontratado e mesmo acompanhando essa produção, tranquilamente com relação à ingerência e tudo mais, do meu terceiro, tranquilo, porque eu só tenho a informação daquilo que eu, de certa forma, já pego pelo WhatsApp, aquilo que eu preciso, que é a informação da minha ordem de produção, da minha nota fiscal, que foi emitida ou não foi emitida, do saldo que eu tenho para devolução de notas. Então, essa cadeia ela precisa estar cada vez mais. Eu sempre digo, né, que uma Shein da vida lá vem e sai de uma tendência num TikTok, a realidade na mão do consumidor do outro lado do mundo aqui no Brasil, em 30 dias, em 25 dias. E hoje o nosso time aqui de produção, né, é uma briga para tentar chegar em 45, 50 dias. Então, como concorrer, né? Então, a indústria precisa estar cada vez mais junto com o parceiro, fortalecendo essa cadeia do têxtil. Então, o nosso foco de futuro realmente é ser uma empresa referência no controle de prestação de serviço para a indústria têxtil. Show. E um conselho para os empreendedores que estão vindo aí, no modo geral, né? Vocês têm um sistema, né? Vocês são empreendedores no sistema Cisgetep. Mas, assim, um conselho geral aí para os novos empreendedores. Então, um conselho que eu acho que é fundamental é a empresa saber o seu ponto de equilíbrio, desde quando ela nasce. Né, como eu comentei, nasce às vezes com uma pessoa, mas ela ter isso, né, bem levantado, documentado, até para o crescimento dela. Então, ter o ponto de equilíbrio, saber o quanto que eu preciso faturar para pagar minhas contas. E nessas contas inclui o meu Prolabore, inclui encargos trabalhistas. Então, né, colocar na ponta do lápis, eu acho que é uma das questões, né, que eu vejo que é muito importante, saber o ponto de equilíbrio. Show, muito bom. É claro que eu diria resiliência, persistência, né, foco, isso é tudo muito importante. Mas eu acho que sair do comodismo, né,
Dizem que o sapo, se colocar numa panela de água fria e ferver, ele morre cozido e não sai, Não porque pula ele, fora. porque ele se adapta àquela mudança de temperatura, Gradativa. vai se sentir confortável naquela situação e vai acabar sendo cozido pela situação, né? Porque ele se adapta. Então a gente vê muitos empreendedores começando e aí com uma energia, né? E daqui a pouco vão tendo problemas e vão se adaptando, param de mudar, né? Param de agregar. Sim. Então ter essa consciência de sair, pular fora daquela situação que muitas vezes está desconfortável, tem que ter atitude, tem que ter um salto, né? E às vezes é simplesmente buscar ajuda, né? A gente está aí para ajudar todo mundo e não só conosco, mas, né, de certa forma tem muitas oportunidades no mercado. Então a dica para o consultor, para os novos empreendedores e tudo mais é isso: busquem dicas, feiras, soluções. Tem o próprio Sebrae. O Sebrae é nosso parceiro até, a gente tem alguns planos, né, Jussiara? A gente pode fazer via Sebrae. É claro, depende de licitação, do momento do ano e tudo mais, mas a gente pode fazer o nosso tema dependendo de orçamento, dentro dos editais do Sebrae, a gente consegue fazer 100% gratuito. É importante no início do ano estar ligado a isso para aproveitar legal, os editais. O próprio Sebrae tem o Sebrae Tech, por exemplo, que chega a subsidiar 70% da auditoria da BVTEX. Então, onde você pagaria R$2.000, R$3.000 numa auditoria, você paga R$400, R$500. Então, tem muitos subsídios. Então, tem que estar buscando soluções sempre o tempo todo. E uma dica primordial: positividade. Positividade, sorriso no olho, né? Sangue nos olhos, como se diz, e ir para cima, que não existe problema que não se possa resolver. Se você estiver otimista, com positividade, os problemas ficam pequenos. E quando a gente não está muito legal, está meio pessimista, qualquer probleminha tira o nosso sono, tira o nosso... Então, você quer ser empreendedor? Muita positividade e vamos atrás de soluções, que tem muito no mercado. Ser protagonista da história, né? Não colocar a culpa é disso, daquilo, é da política. Tem que ser protagonista. Puxar para si e vai, né? Gente, Exatamente. muito bom. E como é que a gente encontra a CISGTEP, então? Canais aí? Então, a CISGTEP você encontra aí na rede social. Então, acompanhe a gente aí na rede social, @CISGTEP. Também no telefone, no WhatsApp, 991591809. Então, né, chame a gente se você tiver alguma dúvida. Às vezes a gente pode não, né, fechar a parceria no momento, mas com certeza a gente pode ter muitas dicas para contribuir com o seu negócio. Legal, muito bom. Muito obrigada, Muito obrigado, gente. Júlia. Trazer isso Obrigado, tudo aqui para Sandro. nós. Muito Que legal. obrigada. Gente, a gente vai anotar o telefone aqui embaixo também, tá? Qualquer dúvida pode mandar aí que a gente converse com eles também, né? Legal, Pode legal. falar, Sandro. E eu gostaria de mandar um abraço aí para o nosso sócio Telêmaco, Ah, que está sim. com a gente aí há 3 anos. Hoje ele não pôde estar aqui presente, né? Mas quero mandar um abraço aí para ele. E toda a equipe da CISGTEP. E toda a isso equipe aí. da CISGTEP, verdade. Valeu, galera aí da equipe. Isso, muito obrigado por atender mesmo. bem os nossos clientes sempre. E é isso aí. O pessoal que quiser aí uma força aí na produtividade, uma ajudinha aí na gestão, procura o CISGTEP, porque vai ser um prazer atender todo mundo aí. Isso. Muito obrigado Muito obrigada, também. tá? Pela Jais, oportunidade. Imagina. pelo convite aí para participar desse podcast fantástico aqui, Casal do Têxtil, e com certeza vai inspirar ainda muitas e muitas Que legal. empresas, né, que começam assim em casais e fortalece cada vez mais o nosso empreendedorismo aí brasileiro. Que legal, Sandro. Muito Obrigada, obrigado. gente, queridos. Obrigada, tá? Obrigado, ouvintes. Obrigada, gente. Curte, compartilha, se inscreva, ativa o sininho. Isso aí. Se tiver dúvida, escrevam aqui embaixo. Obrigado. Obrigada, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Que massa.